Bom dia. Vamos continuar aqui falando sobre soluções químicas. Hoje a gente vai falar sobre como padronizar uma solução, para que se faz essa padronização, né? Como que ocorre, tá? Então, primeiramente, qual a necessidade de se padronizar uma solução? É identificar, né? Descobrir ou confirmar a concentração de uma solução. Semana passada a gente falou que soluções são misturas homogêneas, né, de soluto e solvente, ou solutos e solventes, né, em uma dada quantidade, né, essa quantidade tem que ser exata. Quando a gente vem falar aqui de padronização, a gente vai confirmar para ver se aquela solução preparada realmente está na concentração adequada, ou seja, se a quantidade de soluto e a quantidade de solvente foram adequadas. Então, continuando aqui, né? Por que padronizar uma solução? Né? E aqui tem até um homenzinho aqui pensando. Porque durante o preparo de uma solução, vamos imaginar uma solução 0,1 mol por litro, 0,1 mol. Eu faço o cálculo, preparo a solução e ela vai estar a 0,1 mol, certo? Errado, né? Por que errado? Porque muitas coisas podem acontecer para prejudicar essa concentração. Como o quê, né? Às vezes, falta de informação, erro humano. Né? Às vezes, lá na indústria, o analista que vai preparar a solução, ele não tem ideia de como que se faz o cálculo, né? Então, às vezes, ele faz o cálculo errado. Às vezes, ele vai pegar o reagente, ele não lê direito o rótulo, pega o reagente errado também, e N outros fatores aí, vários outros, com relação ao erro humano, tá? Erro durante aqui, ó, uso errado de pipetas e buretas, né? Às vezes você tem que pegar lá um ácido clorídrico, a pessoa não sabe usar a pipeta corretamente, né? Ou uma bureta. Erro durante a pesagem. Isso aqui não é nem muito assim por causa da pessoa. Às vezes a balança, ela está mal calibrada. E quando ela está mal calibrada, a gente pode ter um problema aí com relação a um erro na pesagem, tá? Equipamentos com defeito, né? Às vezes a pessoa está usando aí uma vidraria quebrada, uma pera que não está funcionando bem, né? E vários outros motivos que podem acontecer com relação a isso. Um outro motivo também é quando o reagente ele não é 100% puro. Então, quando a gente fala aí de reagentes químicos, muitas vezes, pessoal, eles não vêm do fabricante com 100% de pureza. E isso acontece não é porque o fabricante é ruim, né? E sim por causa da natureza daquele produto. O ácido clorídrico, por exemplo, o máximo de pureza que você consegue encontrar ele é a 37%. Né? Então, é um reagente que ele não é nem a metade dele, nem a metade de 1 litro, é HCl puro. Entendeu? A gente vai estar falando mais sobre isso daqui a pouco. Quais as consequências da gente preparar uma solução na concentração errada, né? Vou dar aqui alguns exemplos. Vamos levar aí para a questão humana, né, da saúde. Aqui na primeira imagem a gente tem um xarope, né? Aqui um vidro de xarope, que nada mais é do que uma solução, né? Então, se eu preparo aqui o meu xarope, a minha solução, com um pouco a mais ou um pouco a menos do princípio ativo, que é o que faz o efeito quando eu tenho uma dor, quando eu tenho uma doença, né? Logo, esse medicamento ele não vai responder da maneira adequada, ok? Um outro motivo também, né, um outro exemplo que eu tenho que dar para vocês aqui, o soro fisiológico. Soro é uma mistura de água e sal de cozinha. Só que a gente sabe que o sal de cozinha é o cloreto de sódio, e o cloreto de sódio para o soro, ele é extremamente purificado, né? Um NaCl, um cloreto de sódio PA. Mas se essa concentração estiver errada, né? E a gente injetar aí na veia de um paciente, a gente sabe que vai ter complicações até fatais, tá? Então, na padronização, né? Quando a gente está fazendo uma padronização, a gente faz aí uma titulação, né? A titulação
é esse sistema que eu tenho montado aqui, né? Que nada mais é do que o uso aqui de um suporte universal, uma garra para bureta, a bureta e aqui um Erlenmeyer, né? Geralmente, dentro do Erlenmeyer aqui, eu coloco a solução de concentração desconhecida, a solução que eu não conheço a concentração ou que eu quero confirmar se essa concentração está correta. Então, é uma solução que está em análise ainda. Geralmente, aqui na bureta, geralmente aqui na bureta é onde a gente coloca a solução de concentração conhecida, que é a solução padrão. Essa solução padrão nada mais é do que uma solução que eu tenho certeza da concentração dela. Então, eu meio que comparo uma com a outra e descubro, né, a concentração dessa aqui, que eu tenho que descobrir a concentração dela, ok? Que eu tenho que afirmar. Por que eu falei para vocês que geralmente aqui vai a solução de concentração desconhecida e aqui o padrão? Porque tanto faz a posição dos dois. O importante é que eu tenha um em uma posição e o outro na outra. Tanto faz se é na bureta ou no Erlenmeyer, ok? Agora que a gente falou aqui, né, sobre padrão, né, vamos ver o que são esses padrões. Uma solução padrão é uma solução, então, como eu falei, de concentração exata, preparada a partir de um padrão primário. O que é esse padrão primário, né? São substâncias que tem algumas características especiais. A principal delas é com relação à pureza. Tem que ser um reagente que tenha pelo menos aí 100% de pureza, tá? Pode ter aí de 99% a 102% de pureza, mas o ideal seja 100%, tá? O ideal é 100%. Então, quais são essas características que nem todas as substâncias têm? Vamos lá. Então, primeiro, deve ser de fácil obtenção, fácil purificação, conservação e secagem. Tem que ser um reagente, pessoal, que não absorva a umidade do ar, que ele não se degrade na presença de luz, né? E que ele se mantenha estável durante a secagem, durante o armazenamento, né? Que não altere as suas propriedades devido a esses fatores aí de armazenagem, purificação, secagem, né? 2. Deve possuir uma massa molar elevada para evitar erros devido à pesagem. Quando um reagente ele tem um alto peso molecular, quanto menos eu colocar na balança, né, mais ele vai pesar. Então, o peso molecular é o peso por cada molécula daquele reagente. Então, quanto mais pesado ele for, quanto maior for esse peso molar, eu vou conseguir pesar com mais facilidade e assim com menos erro. 3. Não deve ser higroscópico, nem conter água de hidratação. O que é higroscópico? O reagente higroscópico é aquele que absorve umidade até do ar, né? Então, o exemplo aí que a gente tem é o hidróxido de sódio. Se você deixar o frasco dele aberto, você afasta um pouco, né? Dá um tempinho, quando você fala, olha, ele está quase totalmente derretido. Por quê? Porque é um reagente muito higroscópico, tá? Não apresentar água de hidratação. Essa água de hidratação é quando você tem um reagente, né? E agregado às moléculas daquele reagente, aderidos a essas moléculas, a gente tem moléculas de água, tá? Um exemplo aí é o sulfato de cobre pentaidratado. Cada molécula de sulfato de cobre, ela vem junta com 5 moléculas de água, o que diminui a pureza desse reagente, tá? Outro ponto aqui é apresentar grande solubilidade em água, né? Não pode ser um reagente difícil de solubilizar em água. 5. As reações de que participa devem ser rápidas e praticamente completas. Então, as reações elas têm que ser totais, não podem ser reações com desprendimento de gases, reações tardias, né, que demoram para acontecer, porque isso vai comprometer o processo e a pureza desse reagente. Então, continuando aqui. Um reagente, para que ele seja um padrão primário, ele deve apresentar essas características. Ou ele tem, ou ele não tem.
Mas e se eu tiver um reagente que não é padrão primário, que não apresenta as características de padrão primário, mas eu vou lá e padronizo ele com o padrão primário, né? Eu confirmo a concentração dele para que ele seja usado para eu padronizar outras soluções. Quando eu faço isso, eu passo a ter um padrão secundário, tá? Então, o padrão secundário é uma solução, né? Na qual eu confirmei a concentração dessa solução, ela é correta, exata, e eu posso usar ela como um padrão para estar padronizando aí outras soluções, tá? Mas não foi preparada a partir de um padrão primário, e sim foi padronizada com um, tá? O processo de titulação, como eu falei para vocês, né, ele é composto aqui dessas vidrarias, desses equipamentos metálicos aqui. Geralmente, a titulação clássica não foge desse sistema aqui, tá? Bem tranquilo, bem simples. E tem algumas considerações importantes. A primeira, sempre haverão duas soluções. Sempre, pelo menos. Por que pelo menos? Porque às vezes você vai ter que adicionar aqui um corretor de pH, né? Uma solução indicadora ácido-base, tá? Então, pelo menos duas. O padrão e a solução problema, né? A solução que eu estou analisando. Uma tem concentração definida, que é a solução padrão, e a outra tem concentração indeterminada, que é a que você quer analisar e confirmar. A titulação, ela sempre tem que ser feita em triplicata. O que é isso? Você tem que fazer a mesma análise 3 vezes. Por que isso? Porque muitas vezes você vai titular uma vez, né? Vai anotar o volume gasto do padrão, né? Só que às vezes você vai ter errado em alguma coisa, né? O erro humano, ele é normal. Então, às vezes você está observando as cores aqui, né? Você tinha que ter, por exemplo, aí um rosa claro, você piscou um pouquinho, pingou uma gota a mais, ele ficou um rosa mais escuro, né? Isso já não é legal, tá? Tem que ser um rosa claro. Então, nas outras duas, você tem que conseguir esse rosa claro. No final, você pega os 3 valores, né, que deram próximos aí, soma os 3 e divide por 3, fazendo aí uma média simples dessas 3 titulações. E assim a gente faz os cálculos para determinar a concentração da solução, tá bom? Quando a gente faz assim uma titulação, pessoal, 4 reações podem acontecer a depender dos reagentes que você está utilizando, tá? Então, se você está usando um ácido e uma base, vai ser uma volumetria, né? Uma reação de neutralização, tá? Então, é essa aqui, ó. Já vamos colocando aqui. Então, a volumetria de neutralização é quando eu tenho participando aqui da minha solução uma solução de pH mais ácido e outra de pH mais alcalino, tá? Quando eu conseguir uma neutralização entre as duas, né? É o ponto final da minha titulação. Só que como que eu enxergo esse ponto final da titulação? Tem 2 formas. Uma é você estar usando aqui uma solução colorida, né? Que fica colorida em pH ácido ou em pH básico. Por exemplo, a fenolftaleína. A fenolftaleína em pH básico, ela fica rosa. Em pH ácido, ela fica translúcida, né? Transparente, tá? Então, se a fenolftaleína está presente em uma solução e ela não apresenta mudança de cor, é porque aquele meio, aquela solução está ácida. A partir do momento que ela começa a ficar rosa, é porque ela está de neutra para básica. E quanto mais escura ela ficar, mais básica, mais alcalina ela está. Ok? Então, existem outros indicadores além da fenolftaleína, soluções indicadoras, a gente vai falar sobre elas mais adiante. E uma outra forma da gente determinar o ponto final aqui da titulação, né, na neutralização, só serve para a neutralização, é usar um pH-metro, né? pH-metro é um equipamento que você vai pegar o eletrodo dele, vai inserir dentro da solução e vai acompanhar o pH aqui em tempo real. Se o pH estiver em 7, né, significa que é o meu ponto final de titulação. Por quê? Porque 7 é o pH neutro, e é isso que eu busco na volumetria de neutralização. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico.
ok? Então, chegou no 7, é o ponto final da minha titulação. Prosseguindo aqui, aqui é usando o pHmetro, né? Aqui, ó, coloco o eletrodo dentro do becker, né? E assim a gente não precisa usar a solução indicadora de cores, né? A gente já consegue acompanhar o ponto final aqui no display do pHmetro. Aqui a gente tem uma escala de pH, né? Essa escala de pH do 0 a próximo do 7 ela é ácida, no 7 é neutra, né? Do 7 em diante ela é alcalina. E aqui tem alguns exemplos para vocês poderem ver. A volumetria de precipitação, o ponto final a gente vai identificar quando aparecer a precipitação. O que é um precipitado? É a formação, a presença de um sólido insolúvel em meio à solução. Então, você tem aqui uma solução transparente, né? E aí, dependendo do que você colocar aqui, ela vai ficando insolúvel, né? Vai formando aí uma precipitação, parecendo uma tinta, tá? Então, o precipitado seria mais ou menos isso aí. A volumetria de complexação é quando você tem a formação de um complexo dentro da solução, um íon complexo, tá? Isso aí é mais usado, esse tipo de volumetria, quando você quer determinar metais, ferro, níquel, magnésio, né? Todos os metais podem ser identificados através da volumetria de complexação. A volumetria de oxirredução é quando a gente tem transferência de elétrons. Um reduz, o outro oxida, tá? Nessa aqui também a gente vai notar uma mudança na cor, ok? Então, a gente não vai entrar em cálculos por enquanto, porque cálculos a gente vai deixar para química analítica, né? No próximo semestre. E é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Deixei uma atividade que eu vou explicar agora para vocês. E qualquer dúvida, pessoal, pergunta, não fiquem com dúvida, tá bom? Esse assunto é bem importante e ele vai, como eu falei até semana passada, ele vai ter um componente só para ele, né? Então é isso aí, um abraço para vocês, fiquem com Deus.